A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Daniele Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos para mais um grande programa que nós teremos hoje. E falando a respeito disso, eu já quero falar para você o tema de hoje. O tema do Abrindo a Bíblia de hoje é um tema muito especial. Para você que está aí passando por crises, passando por dificuldade financeira, você que está com o nome sujo, você aí que tem grandes sonhos e não está conseguindo realizar os seus sonhos. O tema de hoje é princípios para prosperar. Você quer prosperar, e eu estou falando não é de prosperidade espiritual, prosperidade familiar, estou falando de prosperidade financeira. E que tem tudo a ver também com as outras áreas da nossa vida. Então eu quero te convidar, você já se preparar, abrir o seu coração, abrir a sua mente hoje para esse tema tão tremendo que o Espírito Santo de Deus colocou no nosso coração para estar ministrando neste dia de hoje, princípios para prosperar. E eu queria te convidar e sugerir a você que pegasse a palavra de Deus, que pegasse um caderno, uma caneta ou um lápis para que você pudesse anotar. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos estudar a respeito deste assunto. Com certeza vai render aí vários outros programas, porque tem muita coisa para ser falada, mas eu tenho certeza que com aquilo que vai ser dito hoje, com os princípios que serão passados para a sua vida hoje, Deus já vai começar a fazer grandes coisas se você der ouvidos e passar a ser um praticante da palavra de Deus. Amém? O programa Abrindo a Bíblia, ele vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, a Vermelhinha, essa igreja tão abençoada, já quase aí preparando para completar 100 anos de idade aqui no Amazonas. Daqui a poucos anos estaremos aí comemorando esta grande festa, e eu quero aproveitar e mandar um grande abraço ao nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, a nossa pastora Ana Lúcia Câmara, todos os vice-presidente desta igreja, a todos os pastores de área, você de todas as áreas que participa, que assiste, que tem sido edificado através do Ministério Abrindo a Bíblia. Seja abençoado grandemente, muito obrigado pela sua companhia. O programa também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. Eu já dei aula na Faculdade Boas Novas, hoje também sou estudante, sou acadêmica do curso de Ciências Teológicas, então eu posso afirmar para você com todas as letras, é uma faculdade maravilhosa, bem estruturada, com todos os cursos reconhecidos pelo MEC, portanto, pare de estar indo aqui e acolá, vá na melhor, vá naquela que tem um reconhecimento do MEC, vá naquela que tem professores altamente qualificados, professores mestres, doutorandos, doutores também. Então eu te convido a tirar aquele sonho da gaveta e vir até a Faculdade Boas Novas. Com certeza vai ter um curso que vai te preparar para o mercado, que vai te qualificar ainda mais para fazer a obra de Deus, que vai abrir o teu entendimento para conhecer mais o Senhor. Amém? Então, pegue esse telefone, visite a página da Faculdade Boas Novas, com certeza tem muita informação importante para você. E falando ainda do sistema de educação da nossa igreja, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, nós queremos oferecer para você também o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas. Você que está procurando um lugar de qualidade para colocar o seu filho, um lugar que tenha qualidade não apenas no ensino secular, mas em princípios cristãos, em princípios da palavra de Deus, que também aí conta com professores altamente qualificados. Seu filho vai estudar com mestres, vai estudar também com doutores, é nível de faculdade, tá bom? Então que você possa conhecer o IEBN, com certeza você vai gostar e vai confiar em deixar o seu filho na melhor escola, no melhor instituto da cidade de Manaus, o IEBN. E eu quero falar também e mandar um grande beijo, um grande abraço à pastora Nelly, ela que é lá a proprietária da Nelly Modas, a Nelly que veste o programa Abrindo a Bíblia, que veste a pastora Raquel, que tem sempre modelos aí, roupas lindíssimas, e eu quero convidar você a ligar para lá. O endereço da Nelly Modas é Rua 35, número 747, o bairro do Japim, aqui pertinho da Boas Novas. Você que está em Manaus e quer fazer uma visita, você vai ficar muito contente. São roupas lindíssimas, são modelos exclusivos, você vai ficar muito bonita, muito elegante e com certeza você vai aí dar um bom exemplo e vai ser um modelo a ser seguido, com certeza, né? Eu quero te convidar também
a visitar a página da Nelly, Nelly Modas. Você vai lá no Facebook, coloca Nelly Modas, você vai poder conhecer um pouco mais a respeito desse trabalho, dessa semeadora que está investindo no reino de Jesus, através dessa oferta, através dessa parceria com o Ministério Abrindo a Bíblia. E falando de Facebook, eu quero te convidar também para curtir a página do programa. Você vai lá no Facebook e coloca Abrindo a Bíblia. Você vai ter acesso a mensagens da pastora Raquel, a fotos do programa. Você vai também poder pedir oração, interagir diretamente com a pastora Raquel. Ela curte os comentários, ela responde os comentários. E eu quero te incentivar a interagir com este ministério que tem abençoado milhares de vidas em todo o Brasil. Amém? A gente vai agora para o intervalo rapidamente. Eu quero te lembrar, você que ligou a TV agora, aí na Boas Novas, você de todo o Brasil, hoje estaremos ministrando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus a respeito de princípios para prosperar. Como é que eu posso prosperar? Será que eu posso prosperar mesmo em tempos de crise? Então fique ligadinho com a gente vai para o intervalo, mas não saia daí, aproveite e se prepare, pegue caderno, caneta, Bíblia, ligue para pessoas aí que estão quebradas financeiramente, ligue para essas pessoas, convide elas a assistir o programa. Intervalo, eu volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia, com o tema de hoje, um tema importantíssimo, um tema assim que tem movido o meu coração, porque eu também quero prosperar. E quando nós aprendemos na palavra de Deus, a gente fica feliz, porque a gente para de acreditar, né, e de caminhar com tristeza, com desilusão nesse mundo, não é? Que está em crise, que está indo de mal a pior, e a gente passa a se alegrar no Senhor, sabendo que Ele tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. O tema de hoje, princípios para prosperar. Você quer prosperar? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida no todo? Porque as finanças, elas muitas vezes, né, dificuldades financeiras, abalam a nossa saúde, abalam os casais, os casamentos, abalam famílias inteiras. Não é verdade? Abala às vezes o nosso ministério. Quantas pessoas estão aí desanimadas por tantos problemas financeiros, por tantas dívidas, sucumbindo aí em situações tão difíceis, tão vexatórias muitas vezes. E isso tudo decorrente a uma vida financeira quebrada. Mas eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia Sagrada, Ele tem prosperidade para as nossas vidas. É isso mesmo que nós vamos falar. Então vamos diretamente aos princípios. A gente escolheu aqui alguns apenas. E o primeiro princípio para que nós possamos prosperar é honrar pai e mãe. Você sabia disso? A palavra de Deus diz, no livro de Efésios, o capítulo 2, o capítulo 6 e o versículo 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E em Mateus 15, versículo 4, diz, porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. E essa morte, querido, muitas vezes ela pode ser uma morte espiritual. Talvez você esteja aí, né? Como tantas pessoas pedindo oração porque estão fracas na fé, pedindo oração porque precisam de libertação, precisam de cura, precisando de tantas coisas. Quem sabe se não é a falta, se não é o descumprimento da palavra de Deus, né, que fala a respeito disso. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? A Bíblia diz que quando nós honramos nossos pais, nosso pai e nossa mãe, o Senhor nos daria vida longa e tudo o que nós fizéssemos prosperariam. E hoje o que mais nós vemos, né? Hoje nessa era tão moderna da rebeldia, em que os filhos fazem o que bem entendem, não querem mais saber de dar satisfação aos seus pais, não querem mais saber de obedecer aos seus pais, muitas vezes tratando os pais como pessoas do tempo da pedra, né?
E hoje eles são tão modernos porque sabem mexer em Facebook, em tablet, em coisas modernas, em equipamentos modernos, e muitas vezes desrespeitando e descumprindo esse princípio que é tão importante. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E não apenas isso, vê só como Deus é tão maravilhoso. Não é? Porque se a gente viver 100 anos, viver mal, ninguém quer viver 100 anos mal. Não é verdade? Mas o Senhor tem prometido na sua palavra que aquele que cumpre esse mandamento, honra pai e mãe, vai viver muitos dias, vai ser preservada a sua vida, vai ser preservada a sua história. E a Bíblia fala ainda mais que tudo quanto fizer prosperará. Vai prosperar na sua escola, nos seus estudos, vai prosperar no seu trabalho, vai prosperar na sua família, no seu casamento, vai prosperar na sua vida espiritual, vai prosperar em todas as áreas da sua vida. E a área financeira também faz parte disso. Quem sabe você não está aí, né? Muitas vezes a pessoa cresce, os pais fizeram de tudo, custearam roupa, sapato, alimento, escola, saúde, e aí esse filho cresce e despreza os seus pais e abandona os seus pais no momento em que mais eles precisam da gente. Muitas vezes, não é? Na terceira idade, quando já não tem aquela força, aquele vigor, porque eles gastaram a força e o vigor cuidando de nós, os nossos pais, cuidando de mim, cuidando de você. Talvez você possa dizer assim, pastora, mas a minha história é diferente, meu pai não me deu assistência, minha mãe não me amou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. E em nenhum momento, são várias referências que falam sobre isso. Se você for pesquisar, você vai encontrar. Mas em nenhum momento a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe que foi bonzinho contigo. Isso é independente, querido, se ele foi bom ou se ele foi mal. Isso é independente se ele te deu amor ou não. Isso é independente se ele te deu uma boa educação ou não. Isso é independente de qualquer coisa. Nós que queremos obedecer à palavra do Senhor, nós que amamos a Deus, precisamos obedecer a sua palavra. E o tema de hoje que fala a respeito de prosperidade. Se nós queremos prosperar, nós temos que cumprir esse mandamento de honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe, pastora? Honrar pai e mãe é obedecer, é respeitar, é ir visitar, é dar um telefonema para perguntar como está. Porque muitas vezes nós que crescemos e já temos a nossa família, a gente quer ensinar esse princípio para os nossos filhos que são pequenos. Mas às vezes a gente esquece de cumprir esse princípio também. Se você ainda tem seu paizinho, sua mãezinha, valorize. Muitos hoje estão chorando porque não tem mais. E pai e mãe é só um nesse mundo. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus a honrá-los, a respeitá-los. E mais do que isso, mais do que dar um telefonema, mais do que ir visitar, a Bíblia fala que a honra, ela é uma paga. E nós temos aprendido na palavra de Deus que quando nós honramos, nós presenteamos. Quando nós honramos, nós suprimos. E a gente vê hoje quantos idosos abandonados, quantos idosos passando por necessidades. Às vezes são pessoas aposentadas que aquilo que recebem mal dá para comprar remédios, não é verdade? E às vezes o filho que fez uma faculdade custeado ali pelo esforço do seu pai, da sua mãe, né, pelas orações do seu pai, da sua mãe, às vezes prospera, né, ajuda os amigos, compra tantas coisas para si mesmo e despreza e abandona os seus pais. E nós devemos hoje dar atenção à palavra de Deus e, se preciso for, pedir perdão e se reconciliar. Volte a ajudar os seus pais, volte a suprir. Aí você pode dizer assim, mas pastora, meu pai e minha mãe vivem bem, graças a Deus não precisam. Ainda que eles não precisem, eles merecem. Ainda que eles não precisam, isso é uma atitude de honra. Vá ali e faça o melhor pelos seus pais. Financeiramente falando, eles são terra fértil. Quando nós honramos os nossos pais, o Senhor traz sobre nós o cumprimento desta palavra. Quer viver muitos dias? Quer prosperar na terra? Quer que os teus negócios prosperem? Quer que a tua família prospere? Cumpra o mandamento do Senhor, cumpra os princípios do Senhor. E esse primeiro princípio é honrar pai e mãe.
Amém, queridos? Outro princípio para que nós possamos prosperar é pagar os tributos de Deus. Exatamente, pagar os tributos do Senhor. E quais são esses tributos? Eu vou falar a respeito deles agora. O primeiro tributo é a oferta. A oferta. A Bíblia fala, e são várias as referências, eu vou te dar aqui para você anotar. Êxodo capítulo 34, versículo 20. Êxodo capítulo 23, versículo 15. Êxodo capítulo 22, versículo 29 e Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Tem esses e tem muitos outros. E esses versículos da palavra do Senhor diz assim: ninguém deve aparecer vazio diante de Deus. Ninguém deve aparecer diante do Senhor de mãos vazias. Sabe o que isso significa na prática, querido? É que quando nós chegamos na presença do Senhor, nós não podemos chegar apenas com aquele pensamento, com aquele sentimento. Eu vou ali pedir o meu milagre, eu vou ali pedir a minha bênção, eu vou ali pedir a minha vitória. Mas e o que nós vamos ofertar ao Senhor? A nossa oferta pode ser o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso culto racional, e ela deve ser também a nossa oferta financeira. Deus tem te abençoado. Talvez você diga assim, mas pastor, eu estou desempregado. É mesmo. Mas eu quero que te incentivar a pensar, mesmo você desempregado, mesmo você nessa crise, Deus tem ou não tem sido fiel contigo, querido? Passa ou não passa dinheiro na tua mão? Entra ou não entra dinheiro no teu bolso? Com todas as dificuldades que você enfrenta, Deus tem sido fiel. Deus tem suprido as tuas necessidades. Deus tem te alimentado. Não é verdade? Eu tenho certeza que sim. A Bíblia fala que o salmista diz assim, olha, fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado e nem a mendigar o pão. Por que isso? Por causa da fidelidade desse Deus. E esse Deus é merecedor de ser honrado com as nossas finanças, sim. Ninguém deve aparecer vazio diante do Senhor. E isso traz uma reflexão muito interessante. Nós devemos nos preparar para ir para o culto. Você sabia disso? A gente se prepara para ir para todo lugar. A gente se prepara quando vai para o cinema, a gente se prepara. A gente chega lá no cinema 2 horas antes. Muitas vezes para enfrentar uma fila e para pagar caro. Porque cinema não é barato não, cinema é caro. A gente se prepara para ir para um show, não é verdade? Que também chega com antecedência. A gente se prepara para ir para um supermercado. A gente se prepara para ir para a feira. A gente se prepara para dar uma voltinha no shopping. E em nenhum desses lugares a gente vai despreparado financeiramente, é ou não é? A gente tem que levar o dinheiro do estacionamento, a gente tem que levar o dinheiro para fazer as compras, a gente tem que levar o dinheiro do lanche muitas vezes, a gente tem que levar o dinheiro do sorvete e uma série de coisas. E quando a gente vai para esses lugares, a gente nunca esquece o dinheiro, a gente nunca esquece a carteira. E por que quando a gente vai para a igreja, a gente vai de qualquer jeito? Chega atrasado no culto, o culto começa às 6, a pessoa chega às 7, chega às 7h30. Chega de qualquer jeito, sem reverência na casa do Senhor, sem reverência na casa de Deus. Você já pensou se ao invés de ir para a igreja, o teu encontro fosse com o governador da tua cidade, do teu estado, ou fosse com o prefeito da tua cidade, ou fosse com a nossa presidente? Será que você chegaria atrasado para o encontro com essas autoridades? Com certeza não. Você ia se preparar, você ia pensar que roupa que você iria, você escolheria a melhor roupa para usar, o melhor perfume, você se prepararia financeiramente para ir até esse encontro. Com certeza. E com Deus, como é que tem sido a minha e a tua atitude de culto? A Bíblia fala, querido, que nós temos que prestar ao Senhor o nosso culto racional, razão. A gente pensa, a gente age, não é por emoção, não é de qualquer forma que devemos chegar na presença de Deus. Ele é o autor da nossa vida, Ele é o autor da nossa fé. Foi Ele que te criou, que te formou, que te salvou, que te perdoou. E Ele é digno de que você se prepare para ir para o culto. Na nossa igreja, na Assembleia de Deus, geralmente temos culto na terça e na quinta. Hoje é segunda. Será que você já está pensando como é que você vai se preparar para ir ao culto amanhã?
Ou se tem culto hoje na sua igreja, você já está pensando nisso? O que você vai levar para o Senhor? Qual vai ser a tua oferta a Ele? Qual vai ser a tua adoração para Ele? Como é que você vai se preparar para isso? Isso é algo a se pensar. Quer prosperar, querido? Então se prepare para cultuar ao Senhor. Preste a Ele o melhor culto que você puder em todos os sentidos. Amém? Levítico 22, versículos 17 a 33. Aqui fala a respeito dessa oferta ainda. Né? Naquele tempo as ofertas eram feitas através de animais. As pessoas levavam os animais para ofertar ao Senhor. Hoje nós não trabalhamos mais com ofertas, com sacrifícios de animais. Hoje nós trabalhamos com dinheiro. É a moeda, né? É corrente de hoje, é dinheiro, é cédula. Mas naquele tempo, a Bíblia fala que quando as pessoas iam levar aquela oferta, levar aquele animal, o Senhor ensinou o seu povo, porque sabe o que estava acontecendo? Muitas pessoas, né, quando iam ofertar ao Senhor, iam lá no seu quintal, iam lá no seu curral, escolhiam aquele animal, pegava o cego, pegava o manco, pegava aquele doente, vai sacrificar para Deus mesmo, vai morrer, então deixa eu pegar logo esse aqui que não tá, já está meio velhinho, já está meio passado, então deixa eu entregar esse aqui para Deus. E Deus se irritou com isso. Deus não gostou disso de forma alguma. Aí você pode pensar assim, mas poxa, vou levar uma oferta para Deus, Deus não gostou. Querido, a Bíblia diz que nós, eu e você, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E eu pergunto para você, você gostaria de ganhar alguma coisa quebrada, velha? Já pensou? Né? Se você já ganhou algum presente aí que você viu que era algo usado, que era algo que não servia mais, você gostaria de ganhar isso? Eu não gostaria. Eu não gostaria. Se alguém vai me dar um presente, eu gosto de ganhar coisas boas, algo bonito, algo que seja o melhor. Você imagina Deus. Você imagina Deus. E muitos daquelas pessoas levavam animais que não serviam. E o Senhor falou, olha, quando for ofertar para mim, quando for trazer a oferta, traga sem defeito, traga o melhor animal. E nos dias de hoje, isso traz uma lição para a gente. Muitas vezes, quando nós vamos ofertar ao Senhor, a gente mete a mão no bolso, né? Aí, às vezes, quando tem várias notas, a gente vai escolher. E, infelizmente, muitas das vezes, a gente escolhe a pior nota. Muitas das vezes, a gente escolhe a pior nota em que sentido? Tanto no sentido do valor, às vezes tem R$2, tem 20, tem 100. Né? O 100 você deixa para o supermercado, você deixa para o cinema, você deixa para a pizza depois do culto. O 20 você deixa para o pão do dia seguinte e o 2 você leva para o Senhor. E a nossa oferta, a qualidade da nossa oferta, ela declara na prática o quanto Deus é importante para nós. Muitas vezes a gente passou o culto ali todinho, né? Falando que ama ao Senhor, falando que Ele é o que mais importante e precioso nós temos. E quando chega na hora de nós provarmos isso, nós dizemos para Deus com as nossas atitudes que Ele não é importante para a gente. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Deus é honrado através da nossa oferta. Quando nós ofertamos, nós declaramos para Ele na prática que nós o amamos. E talvez você diga assim, e o Senhor? Nós temos que seguir o exemplo dele. Deus, Ele ofertou para nós, para mim e para você, o que de mais precioso Ele tinha, que era a vida de Jesus. O único filho que Ele tinha, o primogênito e o unigênito de Deus, era o que de mais precioso, mais valioso Deus tinha. E Ele entregou na cruz do Calvário, por mim e por você. A gente vai continuar ainda falando a respeito de oferta, né, de tributos, que é o segundo princípio para prosperar. Eu vou para o intervalo rapidinho, não saia daí que eu volto já já. De volta ao programa Abrindo a Bíblia, o tema de hoje é a promessa se cumprirá. Josué,
capítulo 21, versículo 45. Eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo a fanpage do programa. Quero agradecer a você também que está aí acompanhando também pela internet, na minha fanpage. Muito obrigada pela sua companhia, que o Senhor te abençoe grandemente. No bloco anterior nós falamos duas coisas bem interessantes, que nós precisamos aprender, que as promessas de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás. Amém? Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E as promessas de Deus são condicionais. Não é de qualquer forma. Deus, Ele promete na intenção de cumprir, no desejo ardente de cumprir a promessa nas nossas vidas. Mas existe uma condição para isso. Existe uma condição de obedecer. E eu vou falar de duas condições básicas para que a gente receba a promessa. Talvez você tenha aí, selecionado aí, às vezes a pessoa anota na Bíblia ou anota no caderninho, as promessas de Deus. E por que ainda não cumpriu? Você já parou para pensar? Deus não enfraqueceu. Deus não mudou. Ele continua poderoso, Ele continua forte, Ele continua fiel. Ele continua tendo condições, independente de governo, independente de crise, independente da tua geografia, independente da tua idade, independente de qualquer coisa. Mas existem pelo menos duas condições, nós vamos falar sobre duas apenas. Primeira coisa para a promessa se cumprir, sabe o que é? É que nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. E eu lembrei agora que quando Deus prometeu um filho a Sara, Sara já nem menstruava mais, Sara, humanamente falando, não podia mais ter filhos. Não tinha mais idade para isso, não tinha mais saúde para isso, não tinha mais possibilidade para isso. Mas Deus fez uma promessa. Deus não está nem aí se tem condição ou não, porque se não tem, Ele dá a condição. Deus é poderoso, querido. Então, para que a gente possa receber essa promessa, a primeira coisa é que nós precisamos acreditar. Sabe? Nós precisamos acreditar. Deus há muito tempo falou para mim, fez algumas promessas e eu ficava assim, mas Senhor, será que o Senhor se enganou não? Eu acho que isso não era para mim, porque eu era uma pessoa tão tímida. Eu não gostava nem que ninguém me olhasse. Tão tímida que eu era. Eu tinha a maior vontade de pegar o microfone, de adorar a Deus. Eu amo adorar a Deus, amo cantar, amo louvar o Senhor. Mas eu não tinha coragem para aquilo. A primeira vez que eu fui cantar, a minha prima, ela colocou meu nome lá para o pastor me chamar, na época, há muitos anos atrás. E eu fiquei de mal com ela, fiquei chateado, porque o pastor me chamou e eu tive que ir. E eu apertava o microfone e eu com a perna tremendo, o joelho batendo um no outro. Porque eu era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada. E às vezes eu lembrava assim das promessas de Deus e digo, Senhor, mas como é que pode uma promessa se cumprir na vida de uma pessoa assim como eu? Acho que eu só está meio enganado e tal. Eu duvidava. Mas aí teve um tempo que eu resolvi crer. Eu resolvi aceitar as promessas de Deus. E Deus tem cumprido. E Deus tem cumprido suas promessas na minha vida. E assim como Ele tem feito na minha vida, se você acreditar, querido, se você acreditar, vai se cumprir na sua vida também. O que Deus prometeu vai se cumprir. Mas a primeira condição é que a gente creia. Olha só, se quisermos ver cumpridas as promessas de Deus na nossa vida, nós precisamos ter fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que não se veem. Aqueles que duvidam, tem um texto na Bíblia, se eu não me engano está em Tiago, que diz que aquele que duvida é igual a onda do mar, ele vai e vem, Ele tem a pessoa de ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? É aquela pessoa que um dia tem fé demais e outro dia tem fé de menos. Entendeu? É meio engraçado, mas é assim mesmo. Um dia é um homem de muita fé, outro dia é de pouca fé. Entendeu? Quer dizer, sai do culto ali pilhado, acreditando. Aí na primeira dificuldade que vem, aí a pessoa murcha. Aí a pessoa começa a dizer, Deus não vai fazer não. Querido, nós temos que ter uma fé inabalável no Senhor. Independente das circunstâncias, nós temos que acreditar. A nossa fé, ela move o braço de Deus em nosso favor. Quando nós não acreditamos, quando nós nos tornamos incrédulos, nós impedimos Deus de agir,
Nós impedimos Deus de cumprir a sua promessa. E o tema de hoje qual é? A promessa se cumprirá. A promessa se cumprirá. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer na tua vida. Essa é a primeira condição. Precisamos acreditar nisso. Amém? E a segunda condição é acatar as condições que Deus nos deu. Deus fez promessas na minha vida. Essas promessas se cumprirão à medida que eu for fiel. À medida que eu obedecer ao meu Senhor. À medida que eu não me desviar. À medida que eu glorificar o nome de Deus. Deus não vai te dar nada para a tua morte. Deus não vai te dar nada para que você se perca. Amém? Eu lembrei agora da história de José, né? José, ele era adolescente. Deus falava para ele: meu filho, você vai ser grande. Meu filho, você vai ter governo. Você vai ser poderoso. Os teus pais, os teus irmãos vão se curvar diante de você. Você vai ter destaque. E ele cresceu com aquela promessa. E Deus foi forjando ele. Ele não era querido pelos seus irmãos. Ele foi jogado num poço. Ele escapou de morrer pelos próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi trabalhar na casa de Potifar e a Bíblia diz que lá ele foi injustiçado, né? Foi parar na cadeia injustamente. Sabe por que Deus permitiu tudo isso? Deus estava forjando o caráter, Deus estava preparando ele para receber o cumprimento da promessa. Será que essa dor, que esse momento que você está passando, não é Deus te forjando, te preparando para receber a promessa? Será, querido? Será? Portanto, não desiste. Não desiste achando que Deus não ouve a tua oração. Deus não está respondendo. Deus prometeu faz tanto tempo e até agora nada. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Está sendo provado? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. O Senhor está te fortalecendo. O Senhor está forjando o teu caráter. O Senhor não vai te dar nada, querido, nada para nós, que nós não estejamos preparados. Sabe? A gente às vezes pede bênçãos financeiras, né? Quem que não quer? Eu quero, e muito. Mas já faz tempo que eu peço ao Senhor que me prepare para isso. Para que quando esse dia chegar, para que quando essa promessa se cumprir, e ela vai se cumprir na minha vida, para que eu permaneça a mesma pessoa, no sentido de ser fiel a Deus, no sentido de glorificar o nome do Senhor, no sentido de saber gerenciar e administrar aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, no sentido de eu ter um coração generoso e de eu ser uma semeadora, semear na vida das pessoas, semear no reino de Deus. Tem pessoas que querem e pedem, e às vezes Deus até promete, Deus tem promessas, mas se a pessoa não estiver preparada, estiver com o coração egoísta, querendo as coisas só para si, olhando só para o seu umbigo, né? Ou tem pessoas, você sabia disso? Às vezes a pessoa fica esperando, não, mas só quando eu tiver muito, aí eu vou ser fiel a Deus. Não, aí você não vai ter muito nunca. Aprenda a ser fiel. Desde já. Deus tem promessa na tua vida. Seja fiel no seu dízimo. Seja fiel na sua oferta. Seja fiel na sua primícia. Seja um semeador. Semeie de manhã, de tarde e de noite. Sabe o que é semear, em outras palavras? Faça o bem para as pessoas. Compartilhe o que você tem. Dê. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, né? Tem gente que vive choramingando, só quer receber, só quer receber. Passe a dar, passe a dar, passe a dar. Porque quando a gente dá é uma semente. E quando a gente planta, a gente vai colher. E vai colher muito. E a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Amém? Vamos ver o que mais nós temos aqui. A gente tem muita coisa mesmo. Olha, para ser abençoado, ter um filho e uma descendência numerosa, Abraão teve que sair da terra onde habitava com seus pais. Os discípulos também precisaram ficar em Jerusalém até receberem a promessa do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que ele promete tem
algo, tem uma contrapartida nossa que nós devemos fazer. Você está fazendo a sua parte? Se você fizer a sua parte, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, não tenha dúvida. Creia, vai se cumprir. Sabe, a gente está falando de finanças, né? Eu não sei se Deus te falou diretamente, mas se Ele não falou diretamente, na Bíblia diz que Deus abriria a porta dos céus, que Deus repreenderia o devorador. E essa palavra é para hoje, independente da crise, independente do governo, independente do país onde nós estamos. A promessa de Deus é para hoje. E Deus quer cumprir essa promessa. Mas para que isso se cumpra, eu preciso ser fiel. Eu preciso fazer a minha parte. Mas, pastor, eu não tenho. Se você não tem, 10% de nada é nada. Agora, você sabia que tem pessoas que têm e não são fiéis? Tem pessoas que estão esperando receber um trabalho, um emprego de carteira assinada para dar o dízimo do Senhor. Só que eu queria te lembrar, querido, que mesmo sem carteira assinada, Deus tem ou não tem sido fiel com você? Deus tem ou não tem mandado a provisão para você? Deus usa pessoas, circunstâncias, freelance, bico, uma série de coisas para que você tenha, para que o dinheiro chegue na sua mão, não é verdade? Então aquilo que Deus colocar na tua mão, seja fiel. E você vai ver o Senhor prosperando a tua casa, prosperando a tua vida. Isso é na área financeira, querido. Mas em todas as áreas da nossa vida. Deus tem muitas promessas, muitas promessas. E todas elas Deus está interessado em cumprir. A gente já tem aqui pouco tempo para ministrar, mas eu quero lembrar para você algumas promessas. As promessas de Deus, nós falamos de 2 pontos, né? São irrevogáveis, são condicionais, e as promessas de Deus, elas são infalíveis. Deus não falha. Olha só, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué 21:45. Hebreus 10:23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, te apega, toma posse disso. Aquilo que o Senhor prometeu para você, prometeu que vai te usar, então Ele vai te usar, querido, vai te usar. Seja fiel, esteja animado, esteja motivado, esteja buscando isso. O Senhor falou que vai te levar pelas nações. O que você está fazendo para esperar isso daí? Está se preparando? Está estudando outros idiomas? Está se qualificando? Ou você está ali, só esperando Deus cumprir a promessa dele e você não está fazendo nada? Você precisa fazer a sua parte. Uma vez eu ouvi um testemunho poderoso desse, eu não lembro agora o nome do pastor, mas ele disse que Deus tinha falado com ele uma só vez. Eu acho que ele tinha uns 6, 7 anos, e Deus disse para ele que ia levar ele por várias nações, que Deus ia usar a vida dele de uma forma poderosa. Uma única vez ele disse que Deus falou com ele assim, diretamente. E aquele menino acreditou naquela palavra, acreditou naquela promessa. E sabe o que ele fez? Ele começou a estudar, ele se formou em piloto, porque ele pensou assim, bem, se eu vou para várias nações, se eu ficar só comprando passagem aérea vai sair muito caro, então eu vou orar, Deus vai me dar um avião, e eu mesmo vou dirigir, eu mesmo vou pilotar o avião. E ele estudou, se formou em piloto, fez medicina, eu não sei se medicina ou enfermagem, mas ele se preparou, porque Deus tinha dito para ele que ia levar ele por vários lugares, e lugares onde as pessoas eram muito necessitadas. Então, assim, ele pensou, de que forma eu vou fazer? Qual é a minha parte nessa promessa? E, para a glória de Deus, querido, esse menino, esse jovem, ele usou o tempo dele se preparando. E ele, quando compartilhou isso com a gente, na igreja, ele até falou assim, que uma vez tinha ido pregar numa igreja, e Deus tinha falado com um grupo de jovens, que ia levar esses jovens como missionários para fazer a missão na China. E aí passaram-se alguns anos, ele voltou naquela igreja. E ele reviu aqueles jovens e ele perguntou, e aí? E a promessa? Não, nós estamos esperando Deus cumprir a promessa de levar a gente para a China e tal, para fazer missão lá. E ele perguntou, vocês já sabem falar o idioma? Não. Vocês conhecem a cultura de lá? Não. E aí ele disse assim, sabe quando é que Deus vai cumprir essa promessa? Nunca. Porque se Deus falou, querido, se Deus falou uma coisa para ti,
uma situação para acontecer logo, Ele vai te respaldar. Mas se Ele está falando com antecedência, é para você guardar essa esperança, guardar essa promessa, se prepare para isso. Deus falou que vai te dar um carro, aí tu está esperando. Tu não sabe dirigir, não tem carteira, não está buscando, não está fazendo por onde. Aí Deus vai te dar um carro, vai ficar lá parado na garagem. A não ser que Deus tenha prometido carro com motorista, né? Fora isso, irmão. Então, nós precisamos, em vez de ficar paralisado, triste, resmungando, murmurando, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus falou que vai te abençoar, então te prepara para essa bênção, faz a tua parte. Lembra daquela palavra? Tira a pedra. O milagre é com Ele, mas o preparo é comigo e com você. Amém? É comigo e com você. Outro versículo aqui, Salmo 89, versículo 34, diz assim, olha. Não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus é fiel às suas promessas. Ele não violará a aliança, nem vai mudar as promessas dos seus lábios. Aquilo que Ele falou para você vai se cumprir. A bênção de Deus vai chegar. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não deixa para se alegrar só quando isso acontecer, não. Começa a se alegrar hoje, já pela fé. Fecha os teus olhos aí, começa a visualizar aquilo que Deus te prometeu. Talvez seja um ministério abençoado. Começa a te imaginar ganhando almas para Jesus. Começa a te imaginar o Espírito Santo usando a tua vida com poder, com unção. Talvez você olhe para pessoas, para pastores, né? E eu olho muito para minha pastora, a pastora Ana. Eu quero ser igual a ela, mulher linda, cheia do Espírito Santo. Esse poder está disponível para mim e para você também. Para mim e para você. Amém? A promessa de Deus vai se cumprir. A promessa se cumprirá. Receba essa palavra, que o teu coração esteja animado, fortalecido, alimentado pelo poder da palavra de Deus. Preciso chamar um intervalo. No próximo bloco a gente vai comentar as participações, vamos orar juntos. E se você ainda não entrou lá na fanpage do programa, entra lá, faz o teu pedido de oração, deixa ali o teu comentário. No próximo bloco a gente vai ler a sua participação, tá bom? Eu volto já já. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e neste bloco estaremos orando, intercedendo a você pelo seu pedido de oração. E nós recebemos aqui vários pedidos e tem um aqui de uma pessoa que não quis se identificar, mas que tocou muito o meu coração. Querido, eu não sei quem você é. Essa pessoa disse que está assistindo o programa e falou aqui que não consegue dizimar e nem ofertar. Eu imagino como deve estar a sua vida. E certamente a sua vida financeira não está boa, a sua vida espiritual não está boa. Mas eu quero te dizer, querido, que existe uma saída. Existe uma saída. Que você possa se arrepender. Em nome de Jesus. Você venha se arrepender e eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Que Mamon caia por terra agora. No poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Receba essa palavra na sua vida, no seu coração, tome posse. E decida hoje se converter dos seus maus caminhos. Decida confiar no Senhor, decida voltar às práticas, à obediência da palavra de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer contigo, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda a influência do inferno caia por terra agora. Em nome de Jesus, tenha uma mente renovada. Você que assistiu a esse programa, você ouviu a palavra do Senhor, que esta palavra tenha poder sobre a tua vida, sobre o teu coração e a tua mente. Querido, seja liberto agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outra pessoa ligou aqui
de Manacapuru, a Nildes. Ela falou que está com muitos problemas financeiros, muitas dívidas, está sem saída. Nildes, você não está sem saída não, querida. A saída é obedecer a palavra do Senhor. A saída é cumprir os mandamentos, cumprir um princípio. Nildes, não deixa Mamon te enganar. Mamon é um principado, é um demônio que atua concorrendo com a palavra de Deus. É um demônio que ele não se manifesta se contorcendo todo, não. Ele só atua na hora do dízimo e da oferta. Na hora que você recebe ali, que você pensa em separar o do Senhor, ele diz assim, não, olha, tem aquela conta. Não, olha, tu tem que comprar aquilo. Querida, aprenda o seguinte, que para Deus é o primeiro. Nós vamos falar a respeito disso, de primícias. Primícias é o primeiro. Você recebeu, separe o que não é seu, separe o do Senhor. Separe a sua oferta e com o que sobrar, Deus é fiel para multiplicar a tua renda, para te abençoar. A Bíblia fala lá em Malaquias, querido, que quando nós fazemos isso, o Senhor repreende o devorador. O Senhor abre a janela do céu. Sabe por que fala em janela do céu? Porque isso significa o sobrenatural, o milagre de Deus na tua vida. E sabe por que fala em janela? Porque janela só se abre por dentro, janela não se abre por fora. Se fosse porta, você abre por dentro e por fora, não é? Janela não, só se abre por dentro. Isso significa que quando nós somos fiéis ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, no cumprimento daquilo que Ele diz na sua palavra, o Senhor age naquilo que só Ele pode fazer. E eu quero te dizer, Nildes, tem saída para você sim. Deus pode te prosperar sim, à medida que você se arrependa e volte a praticar os princípios e volte a obedecer a palavra de Deus. Receba essa palavra, querida. Receba essa mudança, esse agir de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Nós temos aqui também a participação da Domingas. Eu acredito que é aqui de Manaus. Está com problema de saúde, tem problemas no coração. Querida, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Amém? Receba a cura do Senhor, em nome de Jesus. A Rita Rodrigues do Coroado pede por portas de emprego, libertação financeira, saúde, libertação e cura. Rita, que o Senhor te abençoe, que você consiga cumprir os princípios da palavra de Deus. Aquele que cumpre o princípio, herda a promessa desse princípio. Amém, Rita? A Ruth Nascimento, do Vale Sinai, pede oração pela saúde, fala que sente muitas dores e tem um cisto. Ruth, confia no Senhor. Obedece, faz a tua parte, querida, e move a tua fé através da tua obra, que Deus pode te curar. A Itaílda, eu acho que é isso, um Japinha, aqui de Manaus, pede oração pela saúde, fala que todos os dias assiste ao programa. Obrigado pela tua companhia, o Senhor te abençoe grandemente. O Domingos pede oração pela saúde, tem problema no coração. A Áurea, de Paraty, no Rio de Janeiro, pede oração pela Alice Manuela, por proteção, e trabalha numa área perigosa. Querido, o Senhor é contigo. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e os livra e os guarda. Receba a tua bênção. E a Luzilene, do Alfredo Nascimento, também pede oração por cura e libertação dos vícios, das drogas, do filho Edeilson. Amém, queridos? O Senhor é contigo. Deus abençoe poderosamente. Receba a bênção do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.